Vai começar mais uma edição do BR New Tech. É um evento que a gente já faz aqui em São Paulo há 5 anos, todos os meses, é a edição de número 70 desse evento. E pela primeira vez a gente está com esse modelo do Innovators Talks, falando de mobile, que é a nossa parceria com o campus. Então a gente está fazendo a transmissão também para o YouTube. Então a rede da Innovators tem uma demanda muito grande de empreendedores desde o início. A gente faz essa ponte com o Vale do Silício, trazendo bastante novidade para cá, levando empreendedores para lá, atraindo investimento internacional, fazendo um trabalho bastante legal com as startups em geral e agora também com grandes empresas. Todo o universo que está trabalhando hoje com o digital, a gente está, de alguma forma, envolvido fazendo essas pontes internacionais. Esse é o papel principal da Innovators, essa rede que é a organizadora desse evento. Eu sou o André Monteiro, o CEO da corporação, e junto com a fundadora da Innovators, que é a Beth Young, minha sócia, hoje toca um fundo de investimento para startups lá no Vale do Silício, que é um dos nossos grandes parceiros aqui também, a 500 Startups. Eu queria super agradecer essa parceria com o campus. Somos os parceiros oficiais aqui no Brasil dessa iniciativa, para trazer bastante informação para toda a rede do campus. A 500, a HMO, que são os nossos advogados, e o BID, que faz um trabalho, a gente faz um trabalho em conjunto com ele de disseminar a formação de investidores anjos para a América Latina. Então, a gente está sempre tentando, do lado do empreendedor, facilitar esse canal, mas do lado do investidor também, né? A gente sabe o quanto isso é penoso para vários empreendedores, quando não tem um investidor com uma formação correta, né, para ajudar. E todos os nossos apoiadores de divulgação, é a rede bastante grande e super qualificada. Queria agradecer a todos eles. O tema de mobile que a gente vai trabalhar hoje, a gente traz ele todos os anos, no final do ano, uma sessão especial falando de tendências dos outros anos, e ele nunca saiu dali, né? Ele está sempre como algo realizado e como uma tendência sempre forte em várias áreas, né? E agora ele já está com uma realidade muito, muito pesada, mas mesmo assim as pessoas ainda têm uma dificuldade muito grande em conseguir distribuir suas aplicações, em conseguir desenvolver um produto qualificado. A gente vê um número cada vez maior, todos os números batendo recorde de lançamentos de aplicativos e sem nenhum tipo de adesão, né? A gente tem pouquíssimos ali descolando, isso vem só aumentando. Então, como é que faz isso, né? E a gente trouxe aqui esses dois grandes especialistas, muito obrigado pela presença de vocês, para falar como é que eles fazem isso já e compartilhar esse conhecimento todo com a gente. Então, para dar início, eu queria chamar Eduardo Magalhães, da Movile, para vir contar um pouquinho da história dele para a gente. Obrigado. Vou pegar aqui. Está aqui. Isso. E aí, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. A ideia aqui é contar um pouquinho para vocês da experiência que a gente tem de criação de produtos e descoberta de produtos dentro do Play Kids. O Play Kids, para quem não conhece, é um dos maiores aplicativos para crianças do mundo hoje. É um produto que surgiu dentro da Movile. E eu faço um dos gerentes de produto do Play Kids. Então, eu quero contar um pouco para vocês como que a gente trabalha e como que a gente descobre produtos dentro do Play Kids. Primeiro, me apresentando um pouquinho para vocês. Eu sou o Dudu Magalhães, Eduardo, mas a maioria das pessoas me chama de Dudu, então fiquem à vontade para me chamar de Dudu, que é tranquilo. Eu tenho 37 anos, completei ontem. Sou de Porto Alegre, né, com um pouquinho de bairrismo ali, a cidade mais incrível do Brasil. Estou morando em Campinas agora, faz 1 ano e meio. Vim para Campinas para trabalhar no Play Kids. E sou torcedor do Grêmio. E acreditando que esse ano vai ser o ano que o Grêmio vai sair do jejum de títulos. Não vai dar para o Palmeiras esse ano. Coloquei meus contatos aqui, se quem quiser me adiciona, vamos conversar nas redes sociais. Então, falar um pouquinho como é que a gente cria produtos incríveis, né? A ideia
que eu coloquei aqui para a gente iniciar o papo, existe um paradoxo do product designer, né? Normalmente a gente planeja um produto incrível com milhões de funcionalidades, inovadoras, cheio de... Ah, tá. Beleza. Aqui? Onde? Beleza. A gente normalmente planeja um produto incrível, cheio de funcionalidades, a gente pensa e disseca esse produto de várias formas, a gente não consegue lançar o produto da forma que a gente pensou, e o que, na verdade, a gente estava projetando não é nem perto o que o usuário realmente precisa, né? Quem não passou por isso projetando produtos, né? Então, esse é um paradoxo que todos nós já passamos isso na hora que a gente for conceber um produto, né? A gente planeja um produto com milhões de funcionalidades, mas, na verdade, o usuário precisa 1/3 delas ou nem isso. Esse é um gráfico legal que eu queria mostrar para vocês que mostra exatamente isso. A gente vai lançar um foguete enorme e o que o usuário precisa é uma bicicleta e uma rampinha. Mas como é que a gente descobre quais são as necessidades do usuário? A gente descobre através de um processo que chama Product Discovery, e tem um método que a gente usa no Play Kids, e que eu usei também no Terra, que foi onde eu trabalhava antes do Play Kids, que chama Ice Cream Method, que é o famoso sorvetinho. Sorvetinho porque o gráfico dele parece um sorvete, mas a ideia aqui ele é essa pirâmide invertida justamente para a gente reforçar que a gente tem que investir muito mais tempo ouvindo o usuário e tentando entender quais as necessidades deles e o que realmente ele precisa e o que ele vai usar no nosso produto, do que desenvolvendo ou pensando na UX ou pensando na interface em si. Justamente essa ideia da pirâmide invertida para mostrar isso. Investe tempo, esforço, pesquisando e entendendo o problema, que a interface e o desenvolvimento vai sair naturalmente. O sorvetinho, então, ele tem algumas fases. As fases que estão nas bolinhas do sorvete é uma fase de entrevistas. Tem uma entrevista interna, que a gente conversa com as pessoas da própria empresa. A gente faz uma pesquisa de mercado e entrevistas externas, né? A partir desse material, a gente monta uma concepção do que vai ser o produto, um conceito do que ele é, monta uma estratégia de como a gente vai fazer e o que a gente vai fazer, e aí sim desenvolve, e aí sim é naquela parte de dev ali, que é a última fase, é o que a gente essencialmente vai desenvolver, e aí sim a gente pensa na interface e tal. Vou falar um pouquinho sobre cada fase, rapidamente. A primeira fase, então, seria a fase de entrevistas internas. A responsabilidade disso é do Product Manager, do Product Owner, mas é muito importante. Aqui eu coloquei uma dica nessa fase, mas, na verdade, o time inteiro que está trabalhando nesse produto, é legal ele participar de todas as fases. Mas é bem importante que o Product Owner e o Product Manager, o responsável por isso, divida essas informações com o time e propicie que o time participe junto desse processo, né? O que a gente tem que descobrir aqui? Qual é o objetivo mais importante dessa fase, né? É descobrir quais são as ideias e quais são os desejos das pessoas, dos executivos e de quem trabalha na companhia sobre o produto que a gente quer criar. Mas o importante aqui é a gente conversar com os executivos, ouvir eles e não entender que isso são ordens, entendeu? A gente escuta, digere essas informações e depois a gente valida se faz sentido ou não. Então, quando vocês forem conversar com os executivos da empresa de vocês, é muito importante que a gente não entenda isso, quando a gente for conversar com os caras, não entender isso como ordens, assim. Escutem mesmo o que os caras têm a dizer, os caras têm bastante experiência, são executivos da empresa, mas tentem ver o que faz sentido ou não. Não tenham receio de descartar alguma ideia que o CEO da empresa de vocês tenha sugerido. E muito importante aqui é não conversar só com os stakeholders. Se tem alguém na empresa que é par de vocês, ou que está até abaixo na hierarquia, mas o cara tem uma grande experiência de trabalhar no mercado que vocês querem atuar, escuta esse cara. Esse cara certamente vai ter muito a contribuir com o produto. Então, essas são as primeiras dicas dessa fase de entrevistas internas. Então, conversar com as pessoas da empresa, da própria empresa, e entender o que a empresa enxerga do produto. A segunda fase seria essa pesquisa de mercado, né? A pesquisa de mercado é olhar para informações no mercado e tentar encontrar um posicionamento do produto. É muito importante, quando tu vai lançar um produto, tu saber o que os teus concorrentes estão fazendo, o que eles fazem, qual é o revenue desses caras, quantos downloads eles têm, qual é o MAU desses caras, qual é o DAU desses caras. Todas as métricas é importante saber. E tem algumas formas da gente
fazer isso, né? Eu coloquei 2 exemplos aqui. O primeiro seria um benchmarking, e um exemplo que eu estou colocando aqui, especialmente para quem trabalha com app, é ir nas lojas, na categoria que vocês estão trabalhando, e tentar ver quem são os produtos, quem são os apps que têm mais revenue, que têm mais downloads, tentar categorizar esses caras e ver o que esses caras fazem. Esse é um exemplo que eu fiz, que eu estou mostrando para vocês. Eu tenho um produto que eu gerencio lá no PlayKids, chama PlayKids Party. Ele é um hub de games para crianças. Então, eu queria entender aqui nessa pesquisa quais eram as mecânicas de crianças de 6 a 8 anos que são mais populares e que dão mais dinheiro. Então, eu fui lá na App Store, em vários países, e tentei identificar quais eram essas mecânicas. Tentei fazer uma categorização delas. E, a partir daí, eu poderia ter insights para construir o produto que eu queria. Uma outra dica, existe um produto no mercado que chama AppN, que tu consegue ver o número de downloads que os teus concorrentes fizeram nas lojas, o revenue que ele faz. Não consegue ver o número de retenção e tal, mas essas 2 informações já são super importantes, que tu consegue te colocar e consegue medir depois, consegue criar KPIs. Bom, eu quero chegar nesse cara, esse aqui é um exemplo do Club Penguin, que é um concorrente nosso. Eu sei que o Club Penguin lá, que o pico de download deles foi tal. Então, tipo, eu quero chegar nesse cara, eu quero ser próximo desse cara, e, enfim, é um concorrente forte que eu tenho que conhecer melhor. Existe uma outra funcionalidade que é bem semelhante ao AppN, que chama SimilarWeb, que é basicamente a mesma coisa. Tu consegue ver o número de visitas que um produto teve, qual é a presença, se é um produto que não é um aplicativo, que ele tem presença desktop e mobile, web, como é que esse cara performa, como é que é a presença dele em mobile. Então, é super importante a gente conhecer os concorrentes e ver o que eles fazem e quais são os números desses caras. Um ponto importante nessa pesquisa de mercado também é a pesquisa bibliográfica. Assim, eu estou colocando alguns exemplos para vocês de livros que vão ajudar na pesquisa mesmo, e um deles é esse da Erica Hall, que chama Just Enough Research, que tem diversos métodos de pesquisa e de testes que a gente pode fazer com usuários. Esse livro disseca tudo isso. O Inspired, que é uma bíblia de gerenciamento de produto, que é do Marty Kagan, que ele disseca, além dos processos, como que a gente cria produtos que realmente os clientes vão se encantar e vão usar. E o Hooker, do Nir Eyal. O Hooker ele defende aqui que todo produto tem que ser um hábito. As pessoas têm que criar um hábito de usar esse produto. E o Nir aqui ele dá diversas dicas, ele mostra todo um ciclo que precisa ser seguido para que as pessoas criem esse hábito de usar o produto. Então, quando vocês forem fazer uma pesquisa e forem rodar esse processo, é importante sempre consultar esses livros, e certamente vocês devem ter outras bibliografias legais também para usar, que vão ajudar vocês no processo. Mas é importante também, eu estou citando um exemplo aqui no caso do PlayKids, de ler bibliografias que são específicas do mercado que vocês estão trabalhando. E aqui é uma bem importante. Quando eu cheguei no PlayKids, eu vim num portal de conteúdo, que era o TR, e caí no PlayKids, foi uma mudança radical. Tipo, foi absolutamente do 8 a 80. Assim. Então, para mim, foi o primeiro livro que eu li e consultei bastante, que é o Design for Kids, para realmente entender esse comportamento das crianças, quais são as coisas que mais são atrativas para elas, como é que é o comportamento exato delas quando elas manipulam dispositivos mobile e usam produtos. Assim. Então, para mim, foi fundamental ler esse livro para entender. Então, é importante vocês lerem livros que vão ajudar vocês no processo, e aqui estão algumas dicas, mas é importante vocês lerem livros do mercado em que vocês vão atuar. Aqui tem um blog também, que é o blog do Marty Kagan, que é super legal. Ele tem uma newsletter bem bacana, que periodicamente ele manda dicas também de gerenciamento de produto. É bem legal, sugiro que vocês visitem também. Sobre as entrevistas externas, que eu acho que é o mais legal, é a parte que eu mais gosto desse processo, aqui é muito importante que vocês façam isso junto com o time mesmo. Principalmente uma parceria do UX Designer ou do UI com o gerente de produto. Assim, é super importante. Porque aqui a gente vai estar conversando com as pessoas que necessariamente vão usar o produto. Né? Então, aqui o objetivo das entrevistas externas é a gente descobrir quais são os comportamentos mais importantes dos nossos clientes
e quais os argumentos que a gente vai conseguir usar para criar um produto para criar esse hábito das pessoas usarem teu produto, delas usarem não só uma vez e desistirem, mas criarem o hábito de todos os dias usarem teu produto. E aqui eu estou colocando, vou passar para vocês alguns métodos que a gente pode usar nessa fase, que eu acho que são bem interessantes. O primeiro, que eu mais gosto, e aqui é uma foto que eu estava fazendo uma pesquisa para o Play Kids Party, que eu fui no Shopping Eldorado, e aqui eu estava conversando com o pai sobre o party, que é as saídas de campo. Né? Saídas de campo, a gente vai em algum lugar público. De preferência, vocês peçam permissão para entrar nesse lugar. Eu já fui expulso algumas vezes de lugares públicos por estar fazendo pesquisa. Então, peçam permissão, que é melhor. Se não pedirem permissão, eu estou colocando como dica ali, vão meio à paisana, assim, sabe? Não usem a camisa da empresa de vocês, não façam como eu estava fazendo ali, ter livros e tal, não deem na cara que vocês estão fazendo pesquisa. Realmente, as pessoas de shopping, eu fui expulso de um shopping em Porto Alegre uma vez, as pessoas viram que eu estava fazendo pesquisa e pediram para eu parar. Mas aqui é muito legal, é uma pesquisa muito rápida, é um questionário mesmo que vocês fazem com as pessoas, para tentar entender realmente o que elas vão usar, quais são as necessidades delas, né? É importante aqui, eu coloquei uma dica que é legal, que como as pessoas como vai ser uma pesquisa muito rápida, e rápida mesmo, é 1 minuto que vocês vão conversar com as pessoas, ter bem claro o que vocês vão perguntar, o que vocês querem aprender, e tentar pegar essas pessoas num ambiente casual, assim, nunca abordem elas quando elas estão em movimento, se forem num shopping, por exemplo, vocês vão estar atrapalhando elas. Peguem elas quando elas estão sentadas, aquele momento praça de alimentação, pós-almoço, estão tomando um cafezinho. Tentem não assustar elas e sejam bem breves e saibam bem o que vocês vão perguntar, sejam bem rápidos e diretos. Esse é um momento muito legal. Há 2 semanas eu fiz no Shopping Guatemi, em Campinas. A gente fez uma pesquisa sobre um produto que a gente vai lançar agora, que é o app educacional do Play Kids. E foi super rico, a gente conversou com 20 pessoas. Todo mundo gosta muito de participar. Um outro método bem legal é mandar uma pesquisa por e-mail, né? Vocês recrutem bem qual o público que vocês querem, enfim, que vai usar o produto de vocês, e mandem um e-mail com perguntas que vocês entendem que vão ajudar na concepção do produto que vocês estão criando, né? É importante aqui vocês mapearem bem, planejar bem quais as perguntas que vocês vão fazer. Cada pergunta que vocês fizerem é um tempo que a pessoa vai gastar para responder, que ela vai despender disso, então tem que ser rápido e tem que ser prazeroso que ela responda. Então, não basta só enviar o e-mail com perguntas que vocês não vão usar. Então, planejem bem quais as perguntas vocês vão fazer, façam com que a resposta do questionário seja bem prazerosa para a pessoa, que a pessoa se sinta bem feliz em estar respondendo, sejam bem informais. A gente já fez várias pesquisas assim no Play Kids. A gente se apresenta não como Play Kids, como um e-mail que a empresa manda, mas eu me apresento como Dudu Magalhães, falando diretamente com a pessoa. Tu criar essa empatia informal é bem legal. Cria uma empatia com as pessoas que vão responder. Tentem não deixar as perguntas muito abertas. Aquilo que eu estava falando. Toda pergunta que vocês fizerem tem que criar um aprendizado para vocês. Então, planejem bem isso. E, se for possível, recompensem ela por ela estar respondendo isso, né? Sei lá, dê um promo code para usar o teu produto por algum tempo, um livro, algum brinquedo, algum chaveiro que vocês possam recompensar essa pessoa. Que é diferente da saída de campo. Saída de campo, vocês não vão recompensar, vocês não têm tempo para fazer isso, vocês não vão estar carregando um monte de brinde para passar para ela. Então, aqui é legal, se possível, recompensar. Uma outra estratégia bem legal, que vem muito do Lean, chama fake feature. Fake feature é para validar um modelo de negócio, assim, que vocês queiram testar. Vocês vão lançar um produto, vocês não sabem se esse negócio tem futuro ou não, se vai dar dinheiro ou não, vocês podem lançar uma fake feature, fazer uma landing page, por exemplo, e deixar as pessoas apresentando o que é o produto. Esse produto não precisa estar desenvolvido ainda. O que eu coloquei aqui no slide é o Dropbox, por exemplo. O Dropbox, antes deles desenvolverem o Dropbox, eles lançaram só a ideia do produto, ele não estava desenvolvido, lançaram um vídeo para as pessoas entenderem o que era o produto, mas era tudo fake, não era nenhuma imagem real do produto funcionando, mas explicava qual era a ideia, qual era o conceito, e aí tu podia deixar teu e-mail ali, e quando o Dropbox realmente saísse, tu seria um dos primeiros a receber e um dos primeiros a usar.
Então, eles conseguiram validar esse modelo. Se muitas pessoas respondessem, tal, se tivessem interesse no produto, tu consegue validar esse modelo. E o ponto aqui é realmente não ter receio de lançar algo fake, assim, vocês validarem o conceito mesmo. Vocês podem fazer um focus group também. Focus group é reunir mais ou menos de 4 a 15 pessoas. Normalmente a gente usa 8 pessoas para conversar e montar um grupo de discussão sobre o produto que vocês querem lançar e sobre o que vocês querem aprender. Eu, particularmente, não sou tão adepto. Eu coloquei aqui porque eu acho legal, mas eu não sou tão adepto, porque sempre tem um do grupo que se salienta e vira líder do grupo e começa a influenciar as outras pessoas. Mas é uma alternativa legal de pesquisa. A gente usou no Terra, quando a gente está fazendo a plataforma de ao vivo do Terra. Foi super rico, mas tenham em mente, se vocês forem usar isso, que alguém do grupo pode liderar e pode influenciar as outras pessoas. Vocês podem fazer teste AB também. Aqui é no caso de produtos que vocês já têm no ar, que vocês já lançaram eles. Vocês lançarem 2 versões de alguma feature do produto de vocês e comparar a performance delas, comparar qual que funciona melhor. Elas podem ter diferenças estéticas ou diferenças conceituais mesmo. O importante é que antes do teste AB é você definir bem os KPIs, né? Definir bem o que faz uma ser melhor que a outra, né? E, por fim, o teste de usabilidade, né? Que é também de um produto que já está em produção, ou que vocês já têm desenvolvido e não lançaram e querem testar. Ele é super importante. O teste de usabilidade vai confirmar hipóteses sobre as funcionalidades que vocês criaram, se elas funcionam ou não funcionam, né? Pontos importantes aqui do teste de usabilidade vocês não darem dicas sobre as regras do produto, né? A pessoa sempre vai perguntar para vocês: é isso aqui mesmo que eu estou fazendo? Nunca confirmem isso, deixem que ela responda isso, porque vocês acabam influenciando ela. Eu até sempre brinco que no teste de usabilidade tinha um programa da MTV no passado que era um programa que era um quadro nesse programa que tu tinha que sempre responder uma pergunta com outra pergunta. Se tu respondesse com afirmação, tu era eliminado. O teste de usabilidade é assim: se eles perguntarem com uma pergunta, tu responde com uma pergunta também. Ele vai perguntar: é isso mesmo? Aí tu fala: será que é isso mesmo? Tu acha que é isso mesmo? Sempre responde com uma pergunta e deixa no ar a ideia para que ele tome uma decisão. Especialmente com as crianças, tem que deixá-las num ambiente muito confortável. Então, de repente, levar brinquedos em volta. Ela vai perder o foco muito fácil. Não era o caso aqui dessa menina aqui que eu estava testando o party com ela, que ela estava super focada. Elas perdem o foco muito fácil, então tem que deixar um ambiente super incrível para que elas realmente contribuam com o que vocês querem aprender. Aí, na parte de conceito, depois que vocês fizeram todos esses testes, conheceram o usuário, vocês simplesmente vão confrontar as 3 bolinhas do sorvete, vão confrontar elas mesmas, vão pegar o que a empresa falou, o que o mercado está dizendo, o que as pessoas externas, o que os usuários mesmos querem usar, cruzem esses dados todos e criem um conceito para o produto. Aqui eu estou usando o exemplo do Play Kids, que é uma grande plataforma para crianças de 0 a 8 anos, com 5 aplicativos que oferecem atividades educacionais, jogos educacionais, vídeos e livros, né? Isso é um tweet, no caso, é um conceito do produto. Óbvio que tem muita coisa por debaixo disso, mas isso é o que vai guiar o trabalho das outras fases, entendeu? Então, é muito importante vocês criarem um conceito do produto a partir desse trabalho de pesquisa que vocês tiveram. Na parte de estratégia, eu costumo dizer que a gente separa um pouco. A estratégia a gente vai pensar no que vai ser o projeto, ou seja, qual o time que vai trabalhar nisso, qual o método de trabalho que vai ser usado, se vai ser Scrum, se vai ser Waterfall, ou se vai ser Let's Rock, que nem eu já usei em algumas empresas. Então, fazer uma estratégia de definir como vocês vão trabalhar e dissecar bem o que vai ser o produto. Bom, vocês aprenderam um monte de coisa na pesquisa, o que vai ser efetivamente o que isso vai virar de funcionalidades para o produto. Então, algumas dicas legais aqui é estabelecer toda a jornada do usuário, né? Criar um mapa de experiência de o que vai ser o produto, descrever todas as funcionalidades que vocês acham importantes que esse produto deve ter, baseado na pesquisa que vocês fizeram, criar um backlog bem claro, definir o MVP desse produto e criar uma comunicação super clara, sem regras. Assim. Tem times que gostam de fazer uma documentação pesada, de, sei lá, criar 1001 documentos para se comunicar, mas, enfim, o time tem que criar uma documentação e uma comunicação que funcione para ele.
Então, é bem importante projetar e planejar como vocês vão fazer e o que vocês vão fazer. Essa é a parte de estratégia. Aqui eu coloquei um gráfico, depois a gente pode distribuir, não tá muito legal de ver, mas ele é bem legal, que mostra um pouco de processo, explicando alguns processos baseados em carros, assim, como se fosse uma oficina. Então, é bem legal, a gente pode compartilhar com vocês para vocês darem uma olhada. E aqui, como eu falei do Experience Map, esse é o Experience Map da última mudança que teve no Terra. Então, todas as funcionalidades do produto foram baseadas a partir desse gráfico. Então, só para quem nunca teve familiaridade de ouvir esse termo de Experience Map, esse é um exemplo. E a parte de desenvolvimento é o sonho virando realidade. Aqui, na verdade, tinha uma animação que eu mostrava desde o rabisco até a parte final do produto. Esse é um produto que a gente vai lançar nas próximas semanas, que é um app educacional do Play Kids. Mas é desde a parte que a gente rabisca as primeiras telas, e aqui no desenvolvimento é só para mostrar que realmente a gente vai pensar nas telas. A gente vai pensar em X mesmo, em UI, como esse produto vai funcionar, em desenvolvimento. E é realmente fazer o sonho virar realidade. Tudo aquilo que a gente aprendeu na pesquisa, a gente transforma em realidade aqui. E aí, beleza, botamos o produto no ar, fizemos um pré-lançamento, estouramos a champanhota, só que isso é só o começo do trabalho. A gente passou por todo esse processo de pesquisa e de super aprendizado super rico, mas é agora realmente que o trabalho vai começar. Então, é super importante que depois que vocês lançaram o produto, vocês tenham os KPIs bem claros de o que é sucesso e o que é fracasso. Cada update que vocês fizerem do produto, cada versão que vocês lançarem, vocês tenham claro o que essa versão vai gerar de resultados. Então, vocês têm que medir Monthly Active Users, Daily Active Users, os números de retenção. A retenção é que mostra a saúde do produto, então é super importante vocês verem os números de retenção. Medir os KPIs, ou seja, toda versão que vocês lançarem, onde é que vocês querem chegar, e se vocês chegaram e não chegaram, se não chegaram, por que não chegaram lá, criar essas hipóteses, né, e saber por que não chegaram lá, fazer teste AB, fazer teste de usabilidade, ficar iterando e aprendendo cada vez mais. Né? Então, a ideia aqui é mostrar que sim, a gente faz a pesquisa, sim, a gente aprende bastante, mas depois que lançar, o trabalho não para, e é aí que o trabalho realmente acontece. Beleza, gente, era isso. Muito obrigado pelo... É isso aí. Excelente. Vamos sentar um pouquinho. Super legal, já vai dar um complemento de quem nunca fez nada, já consegue pegar aí a linha inteira, acho que ver esses mapas, entender, acho que as pessoas já começam a entender que boa parte disso não envolve valor financeiro ou grandes investimentos, né? São métodos e um trabalho que precisa ser feito. Na verdade, é um método que poupa esforço desnecessário, assim. Como tu já vai conhecer teu usuário, tu não vai fazer uma feature que o cara não vai usar. Sim. Então, esse método é para isso, é para a gente entender o que o usuário realmente precisa e gerar e gastar esforço nisso, né? Tá. Conta um pouquinho do seu histórico profissional para a gente, como é que você chegou na linha de produto mobile? Você sempre trabalhou na área digital, com mobile? Como que foi um pouquinho? Resume para a gente rapidamente aí, só para a gente entender. O meu grande sonho de infância assim, era ser jornalista esportivo, assim, né? Tá. Então, tipo, acho que desde os 6 anos de idade, quando eu jogava botão com meus primos, eu queria ser narrador de futebol. Então, é interessante como a minha vida tipo, me levou para caminhos totalmente... Nunca imaginei estar trabalhando com um aplicativo de crianças hoje. Então, eu fiz jornalismo em Porto Alegre, na PUC de Porto Alegre, tentando ser jornalista esportivo, fiz várias entrevistas nas principais rádios lá do Sul, nunca consegui entrar. Talvez realmente não tenha talento só para torcer na arquibancada, né? Tá. E aí chegou um determinado momento que eu entendi que sei lá, não era para mim isso. Uhum. E aí eu trabalhava num jornal de sindicato na época, estava super desgostoso porque eu estava infeliz com isso. E aí eu fui convidado, como eu escrevia bem, como era um jornalista, tinha uma boa redação, eu fui convidado para ser redator de um site de uma universidade lá do Rio Grande do Sul, que se chama Unicinos. Uma universidade bem grande e tal. Uhum. E aí eu comecei a me destacar pelos textos que eu fazia, e aí eu fui convidado, era uma agência que fazia esse site, esse portal, e dali eu pulei para a universidade, comecei a trabalhar dentro da universidade, comecei a ter os primeiros contatos em 2004, mais ou menos. Digital já. Primeiro contato com o digital. Ali eu tive os primeiros contatos com design, com arquitetura de informação, com todas as disciplinas que compõem o UX, com gerenciamento de projeto, gerenciamento de produto, com marketing. Ali eu fiquei 4 anos na Unicinos, eu era arquiteto de informação lá,
comecei como redator, mas aí, tipo, misturaram as funções, passei como arquiteto de informação. Depois desses 4 anos eu fui para o Terra. No Terra eu fiquei 6 anos. Os primeiros 4 anos eu fiquei como arquiteto de informação, que foi, acho, um dos períodos mais ricos da minha vida, assim. Que eu participei. Aí eu consegui realizar o sonho de trabalhar com esportes, porque eu trabalhei nas coberturas de Copa do Mundo, Olimpíadas, Jogos Pan-Americanos e tal. Foi meio que a realização do sonho, assim. Depois eu virei Product Owner no Terra. E no ano passado vim para o Play Kids. Legal. Então, tipo, e dentro dessa jornada sua, onde você teve que desenvolver mais habilidades para fazer um produto e principalmente um produto mobile para entrar nessa área específica, né? Ou seja, você veio aprendendo isso, você veio de uma formação diferente. O que é básico que o empreendedor que está trabalhando com isso hoje precisa ter? O que você considera elementos principais para alguém que vai trabalhar com um produto mobile? Desenvolvimento de produto. De skills, assim, eu acho que tipo, o cara que é dono de um produto, que está abrindo uma empresa, que vai liderar isso, um product manager, mesmo ele tem que passear por todas as disciplinas, assim. Tem que ser desde um cara que domine muito do negócio, de grana mesmo, de saber quanto o produto vai gerar de dinheiro e tal, quanto não vai gerar, de orçamento, controlar budget, desde saber no bit por que o botão tal não funciona, desde saber coisas de UX e UI bem claras, assim. Eu acho que ele tem que passear por todos essas disciplinas todas, assim. Não adianta ele ser especialista numa só disciplina e não entender o todo, assim, sabe? Então, e para isso, hoje, eu queria entender um pouquinho, não sei se todo mundo aqui conhece a Movile, enfim, tem N aplicações, vocês têm essa área que é muito grande, acho que para o mundo inteiro, né, das maiores aplicações. Queria que você explicasse um pouquinho, falasse um pouquinho o que a Movile faz, em que área você trabalha, enfim, de forma mais abrangente. Bom, a Movile hoje é um dos principais players do mundo em mobile, né? A gente tem hoje 15 escritórios espalhados no Brasil, na América Latina e no Vale do Silício. A gente tem um escritório lá. A gente tem mais ou menos mais de 1.400 colaboradores hoje. O foco hoje da Movile está em produtos de mobile content, de parceria com operadoras e o white label. O Play Kids eu acho que é um dos grandes orgulhos da Movile, porque é um produto que nasceu, é uma empresa que nasceu lá dentro, então, tipo, que é voltado para entretenimento e educação das crianças. E a gente também tem uma área bem forte de O2O, né, de online to offline, né? Que o principal produto que a gente trabalha hoje dentro da Movile é o iFood, né? Que é uma das startups que, enfim, que é de maior sucesso hoje, que cresce absurdamente. Então, basicamente, o escopo de trabalho da Movile é esse. Legal. E dentro da sua área Play Kids, tem quantos aplicativos hoje? O Play Kids hoje é uma plataforma com 4 aplicativos. A gente tem o Play Kids, que foi o primeiro deles, que a gente tem vídeos, minigames e a gente tem algumas músicas, canções de niná assim, para as crianças. A gente tem o Play Kids Talk, que é um messenger para crianças. A gente tem o Play Kids Party, que é aquele hub que eu falei com games educacionais e de entretenimento para as crianças. A gente tem o Stories, que é a nossa biblioteca de livros, que tem uma imensidão de conteúdos para crianças. Hoje a gente tem esses 4 aplicativos. Em agosto a gente vai lançar um aplicativo educacional que vai chamar Play Kids Learn, que também vai estar nessa linha de jogos e atividades que ensinam a criança sobre números, sobre matemática, sobre letras e reconhecimento dos sons das letras e tal. Então, hoje é esse o escopo que a gente está trabalhando. Show de bola. Aqui, para o empreendedor que está iniciando esse processo, o que você acha que são uma formação mínima hoje para desenvolvimento do produto, né? Numa equipe que você vai começar um teste de fazer todo o processo de mapeamento aqui da metodologia do sorvete, ou enfim, fazer tudo isso. O que é o mínimo que ele precisa ter para começar a fazer isso? Cara, eu acho que não tem uma regra, assim. Acho que tem uma espinha dorsal, assim, que é um Product Manager, que é o dono do produto que vai dar as diretrizes de negócio e de estratégia. Acho que tem que ter um braço direito dele, que é um cara que conhece muito de UX e de UI.
Tem que ter um time de desenvolvimento, eu não sei quantas pessoas, mas tem que ter 1, 2, 3 pessoas de desenvolvimento que vão ajudar nisso. Mas uma coisa legal desse processo do sorvetinho é que, ao longo do processo, tu pode ver que tem alguma skill, alguma feature que tu não pensou, que tem que estar no produto e que é um cara que não está no teu time ainda. Então, por isso que eu acho que não tem uma fórmula exata de tipo de time assim que tem que ser formado. Acho que tem uma espinha dorsal, mas não tem uma regra. Acho que, de acordo com o produto, a gente vai colocando as pessoas com as skills corretas. Show de bola. Perguntas? Temos aqui? Presente? Temos uma aqui. Vamos lá. Boa noite. Qual a plataforma que vocês usam para desenvolver framework? Qual que é o software? Tanto a pergunta principalmente por questão de manutenção de plataforma, cross-plataforma. Alguns apps nossos a gente faz nativo iOS ou Android. Sei que o Play Kids é assim. O Play Kids é iOS nativo e a versão Android é em Unity. O Stories eu sei que é iOS nativo e Android é Android nativo. E os outros apps a gente usa em Unity. Eu não sou um cara muito técnico, não vou saber de responder com detalhes isso, mas as plataformas que a gente usa são essas, assim, de desenvolvimento. E para as principais métricas que hoje a sua área de produto avalia, o que são métricas de sucesso para vocês hoje, para o time, para ver o nível de desenvolvimento, se vocês acertaram ou não? A gente olha obcecadamente todos os dias revenue, né? Tipo, quanto que a gente está ganhando, quanto que a gente está fazendo de receita, óbvio. A gente olha monthly active users, que são os usuários mensais que usam o teu produto mensalmente. A gente olha daily active users, que são usuários que diariamente usam o teu produto. E a gente olha números de retenção também. E retenção, como eu falei antes, é super importante. E retenção a gente olha em 3 modelos. Assim, retenção D+1, que é as pessoas que entraram um dia e voltaram no outro. A retenção D+7, que é a retenção semanal do produto, ou seja, pessoas que usaram numa semana e voltaram na posterior. E a mensal, que é a retenção das pessoas que usaram o produto num mês e voltaram no outro. Então, esses números são muito importantes. E os números de retenção, até eu diria que são mais importantes que os números de usuários absolutos, mesmo, de usuários mensais e diários. Porque a retenção é o que mostra se o teu produto tem saúde para crescer ou não. Se o teu produto tem uma retenção ruim, não adianta tu fazer uma estratégia de aquisição violenta, gastar bastante dinheiro, que esses caras vão entrar e vão sair. Então, é caro trazer para não ficar, né? Exatamente. Então, isso acontece bastante. Então, é super importante que os números de retenção sejam olhados obcecadamente mesmo. Assim. Legal. Uma última pergunta, por favor. Aqui. Opa. Boa noite, tudo bem? Beleza, cara. Beleza. Só voltando um pouquinho em um dos seus aplicativos, né, que é dos aplicativos lá do Play Kids, você falou que era um messenger entre crianças, não era isso? Uhum. Pode explicar um pouquinho sobre se tem alguma diferença interessante entre os messengers voltados para adulto? Ele é um messenger para criança, ele tem diversas features que são voltadas para a criança. Então, a criança pode montar um sticker, uma imagenzinha para o pai, os videozinhos que dá para gravar, não vídeos, mas ele pode mandar áudio e aí tem uma boquinha que fala com... Ele é totalmente voltado para a criança, para ela conversar com o pai e com os amiguinhos, assim. Mas o grande diferencial do Talk é que ele é um messenger totalmente seguro, assim. Então, quando o pai for baixar o Talk para usar com o seu filho, ele tem absoluta confiança de que ali é um ambiente absolutamente seguro. Então, a principal diferença é essa. Ele é diferente, ele não é puramente texto, assim, tem ali várias dicas também de como a criança que até não sabe ler, como ela pode mandar o áudiozinho é engraçadinho, ela pode colocar um efeitinho na voz e tal. Tem várias features que deixam o produto mais gostoso para as crianças. De bola. Super bacana. A gente tem várias perguntas aqui, a gente vai encaminhar para o Dudu, se ele conseguir responder depois algumas delas. Com certeza, a gente tem bastante coisa. Com certeza. Queria agradecer bastante você ter vindo cara. compartilhar Muito legal todos conversar com esses vocês. ensinamentos com a gente. Ele vai ficar até o final. Se tiverem algumas dúvidas mais específicas também, já coloco o Dudu à disposição. Beleza, cara. Muito obrigado. obrigado. Obrigadão mesmo. Valeu.